Irmãos, eu quero falar um pouco sobre Zaqueu com você. Hoje eu vou pregar sobre um Deus que nos surpreende. Zaqueu, a Bíblia vai nos dizer aqui que ele era chefe dos publicanos. Quem eram os publicanos? Os publicanos era um homem judeu que trabalhava para os romanos. Lembra que na época de Jesus, Roma tinha tomado Jerusalém? Era o Império Romano que dominava o mundo. Então, os publicanos eram os judeus que trabalhavam para os romanos. Imagine só, vamos supor, ao invés da Rússia ter invadido a Ucrânia, ela invadisse o Brasil. E aí, eles começavam a cobrar o imposto dos brasileiros. E ele me pegava para cobrar um imposto seu. Como que você me veria? Um brasileiro que trabalha para os russos e que vai na tua casa cobrar os impostos. Ninguém vai ver com bons olhos, não é verdade? Só que ainda tinha mais um agravante, porque além deles cobrar o imposto que Roma cobrava, eles ainda acrescentavam uma parte que eles ficavam para ele. Era tipo assim, ó, ele ia na tua casa, o imposto era 10, mas ele cobrava 15. Você devia 20, ele cobrava 30. Então ninguém gostava dos publicanos. E Zaqueu, ele era o chefe dos publicanos. Ele que mandava nos publicanos, ou seja, o negócio era pior ainda. A Bíblia fala que ele morava em Jericó. Lembra do cego de Jericó? Bartimeu, era na mesma cidade. Jesus entra na cidade. Imagine só, a cidade naquela época não é como nos dias de hoje, que tem um monte de rua. Era uma rua principal, era tipo uma rua, aquelas cidades pequenininhas, era uma rua principal com outras paralelas. Imagina Jesus entrando na rua principal. Ele cura o cego Bartimeu e aquela notícia se espalha. Zaqueu, olha o que a Bíblia fala. E eis que ali havia um homem chamado Zaqueu, publicano, e era rico, e procurava ver quem era Jesus. Ele não sabia quem era Jesus, ele queria ver quem era Jesus. E por que ele queria ver Jesus? Porque certamente já tinha chegado aos ouvidos de Zaqueu que Jesus estava curando, que Jesus estava libertando, que Jesus estava ressuscitando, que estava limpando os leprosos. E aquilo dali despertou nele uma curiosidade, porque você precisa entender que Jesus aqui, ele não era conhecido como Deus, ele era conhecido como um profeta. E quando Zaqueu fica sabendo disso, ele quer saber quem é. Despertou nele uma curiosidade para que ele pudesse saber quem era Jesus. Então ele ficou sabendo que Jesus está entrando na cidade. O que é que ele faz? Ele vai até onde que Jesus está para procurar ver quem é Jesus. Só que o texto vai dizer que Zaqueu era de pequena estatura. Quem tem 1,50 m aqui? Tem 1,50 m, Gabriela? Então ele era 1,55 m, do tamanho da missionária Débora. Ele era menor que você. Ele era pequeno. Por que nós sabemos isso? Porque a Bíblia diz, e ele fala o quê? Olha o que a Bíblia vai falar. Procurando ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Ou seja, tinha muita gente. Imagina só, Jesus quando andava, meu irmão, era tipo 15, 20 mil pessoas ao redor dele. Imagine só, 20 mil pessoas. E aí Zaqueu, pequenininho, tentando ver, pulava na ponta do pé. Quem é Jesus? Cadê Jesus? Não dá para ver. Imagina, 20 mil pessoas, Jesus lá na frente, não consegue ver. Só que ao invés de Zaqueu desistir, a Bíblia fala assim, ele era de estatura pequena, e correndo adiante, subiu em uma figueira. Ou seja, ele viu que não dava para ver Jesus da onde que ele queria. Ele não desiste, ele insiste em querer saber quem é Jesus. Então ele se adianta e sobe numa figueira. Aí eu falo para você, por que é que você quer desistir de ver Jesus? Por que é que você quer desistir de ver Jesus?
Ele tinha uma barreira entre ele tinha um obstáculo entre ele, mas ele não desistiu. Aí Deus pergunta para você: qual é o obstáculo que é tão grande assim, que quer te fazer desistir de me encontrar, de ver quem eu sou? Porque muita gente conhece Jesus só de ouvir falar. Muita gente conhece Jesus só de ouvir falar. A mãe já falou de Jesus desde pequeno, o pai falou de Jesus, um amigo crente falou de Jesus, mas ele mesmo nunca teve nenhuma experiência com Cristo. Não conta nenhum testemunho daquilo que viveu com Cristo, só conta testemunho dos outros. Por quê? Porque quando nós resolvemos ver quem é Jesus, sempre vai ter um obstáculo, meu irmão, para te impedir. Sempre vai ter um obstáculo. Tem muita gente que fala assim, ó, quando eu parar de beber, aí eu vou para a igreja. Quando eu parar de fazer tal coisa, aí eu vou caminhar com o Senhor. Eu vou te falar uma coisa: você vai passar a vida inteira praticando o que você está praticando, e você nunca vai largar, e você nunca vai conhecer Jesus Cristo, porque foi você que colocou essa barreira entre você e Jesus. Se é isso que te impede de ver Jesus Cristo, supere esse obstáculo. É a tristeza? É a depressão? Supere. Pastor, você fala isso porque não é você. Eu já tive depressão durante anos. Muitas vezes eu ia trabalhar lá no centro de Guarulhos, eu ia chorando no ônibus. Eu falei: meu Deus, quando essa tristeza vai acabar? Quando essa solidão vai acabar? Por que eu comecei a beber? Por causa de depressão. Por que eu comecei a me drogar? Por causa de depressão. E você acha que passa? Só piora cada vez mais. Quanto mais você bebe, mais depressivo você fica. Quanto mais você se droga, mais depressivo você fica. Mas chegou um momento que eu falei: eu preciso de uma mudança. Eu preciso de uma transformação. Eu não quero ficar nessa situação. Eu não aceito isso. Se você aceitar, meu irmão, os obstáculos que a vida coloca na sua vida, que fica entre você e Jesus, você nunca vai ver Jesus. Você nunca vai ver Cristo. Pastor, que absurdo, eu estou te falando. Zaqueu viu quem era Cristo porque ele não aceitou. Ele falou assim: beleza, aqui não vai dar, então eu vou me adiantar, eu vou procurar uma outra forma de conhecer Jesus Cristo. Talvez as formas com que você até hoje procurou ver Jesus Cristo não tenha dado certo, mas eu vou te falar: existe a forma de você ver Jesus Cristo. E qual que é? É persistindo, é insistindo. O meu começo da minha caminhada foi muito difícil, meu irmão. Muito difícil. Porque, é como eu falo, eu nunca fui para a igreja. Pensa, um cara totalmente fora da igreja. Nada de igreja. Eu não ia à igreja nem dia de domingo, nem dia de terça, nem dia de sábado, domingo, Natal, Ano Novo, nada. Nem de crente eu gostava. E de repente eu fui para a igreja. E passei a adaptar. Meu Deus do céu, pensa num cara que odiava louvor. Eu odiava louvor, irmão. Não tinha um louvor que me agradasse na face da terra. Eu ia para a igreja, eu marcava a hora certinha que o louvor acabava. Eu fui uns 3 dias, eu falei: agora eu já sei que hora que se acaba. Eu quero ver. Era? Te juro, evangelista. Você dá risada? Eu chegava na hora da palavra, que eu só gostava da palavra. Da palavra. Besta eu. Achando que estava sendo, porque o que importa, não que o louvor não seja importante, mas o importante é a palavra, porque a palavra cura, liberta, transforma, a palavra ressuscita, a palavra cura. E ali Deus foi trabalhando na minha vida. E foi difícil. Largar as coisas do mundo. Parar de beber. Parar de fumar. Parar de dar uns tragos no baseado. Parar de sair pro rolê. Foi muito difícil. Por quê? Porque a carne clama, meu irmão. Foi a única vida que eu conheci. A vida da loucura. A vida da curtição. A vida do reggae. Tribo de Já. Encontro das tribos. Mato seco. Ponto de equilíbrio. Era tudo, era uma loucura, meu filho. E comigo não tinha essa não.
Se tivesse bebido de mulher, eu estava lá, não estava nem aí, o que estava tocando? Forró do Nezito ali, quem lembra do forró do Nezito? Eu ia ali, 24 horas eu ia ali. E era uma barreira, irmão, que existia entre mim e Jesus Cristo. Às vezes eu estava no baile assim, ó, do nada, dava... Sabe quando você está assim, ó, no auge, 2, 3 horas da manhã, quando bate mesmo, é 2, 3 horas da manhã, bate que, né? Quem já foi para o baile conhece. Do nada, eu ficava ação assim, olhava para o lado assim, olhava para o outro. Aí eu pensava que era eu mesmo falando comigo. Eu falava assim, o que eu estou fazendo aqui? Já aconteceu isso com você? Não pode ser nem no baile, pode ser em qualquer outro lugar. Você olha assim, do nada, parece que o mundo para, fica em câmera lenta, né? Aí você fala assim, o que eu estou fazendo aqui, velho? Mas por que eu vim aqui? Sabe o que é isso? Já é o Espírito Santo falando com você. Você não é mais desse mundo. Você não pertence mais a esse mundo. Aí daqui a pouco, pum, aí voltava normal, aí voltava para o baile. Daqui a pouco, aí chegava em casa, ficava pensando, falava, meu Deus. Meu irmão, não existe obstáculos que não possam ser superados em Cristo Jesus. Não existe absolutamente nada na terra nem no céu que você não possa superar, baseado no nome de Jesus Cristo. Se for na tua força, pode até ser que você consiga, mas se for no nome de Jesus, é certeza que você consegue. É luta, é dificuldade, leva tempo, mas se você persistir, você consegue. Aí Zaqueu, ele vai e sobe numa árvore. Presta atenção, Zaqueu vai e sobe numa árvore. Por que foi que ele subiu na árvore? Porque ele era pequeno, irmão. De baixo não dava. Ele tinha que ter um lugar mais alto. Aí ele sobe na árvore, mostrando o quê? Estratégia para vencer aquele obstáculo. Toda situação que você passar na sua vida tem que ter estratégia. Se você não tiver uma estratégia, como que é que você vai vencer? Como que é que você vai alcançar as coisas na vida? Isso é para tudo. Você quer comprar uma casa, por exemplo, qual é a estratégia que você está usando para comprar uma casa? Ou você acha que você não precisa de estratégia, da noite para o dia vai aparecer dinheiro na tua conta? Tem que ter uma estratégia, irmão. Para você ter um bom casamento, tem que ter uma estratégia. Não é viver dia após dia, esperando como que as coisas fossem acontecer naturalmente. Não. O Zaqueu falou, por baixo eu não consigo ir. Já sei, vou subir numa árvore. Você quer mudar de cidade, você quer mudar de carro, você quer, seja o que for, você precisa traçar um plano. Você precisa traçar um plano. Você precisa saber qual é o próximo passo que você vai dar. Não dá para simplesmente, vou abrir um negócio aqui. Por exemplo, quem quer abrir um comércio? Vou abrir um comércio aqui. Chega lá e enfia a cara lá. Investe 10 mil numa loja, 20 mil numa loja. E aí chega lá e não sabe o que é. Vou abrir uma loja, vamos supor, um autopeças, uma troca de óleo. Nunca mexeu com troca de óleo. Chega lá, começa a aparecer os problemas, não sabe como agir. Por quê? Porque não pesquisou antes, não teve uma estratégia. Tem que ter uma estratégia. Quando o Zaqueu está em cima da árvore, aquilo que ele nunca imaginou que poderia acontecer, acontece, que é o quê? Que é Jesus chegar até ele, antes que ele perceba, e chamar ele. Presta atenção que Deus, Ele é o Deus do de repente. Ele é o Deus que faz quando você menos espera. Ele é o Deus que chega na tua vida por um lado que você não está olhando. Você pensa que Ele vem pela esquerda, mas quando você menos percebe, Ele está do seu lado direito. Você pensa que é só daqui 2, 3, 4 anos que vai acontecer, quando você vê agora, olha. Deus é o Deus de repente. Talvez você entrou aqui hoje sem perspectiva de vida nenhuma, mas Deus está falando assim, fica atento, porque eu posso chegar no de repente na tua vida e mudar a tua história. Fica atento, porque eu posso me aproximar de você e você não vai ver. Tem coisa que Deus conta, Gabriela, que vai fazer, mas tem coisa que Deus não conta não.
Mas não é porque ele não contou que ele não vai fazer ou não tem intenção de fazer. Você quer ver? Eu te provo isso na Bíblia. Lembra da viúva de Naim? Para quem não sabe, a viúva de Naim é aquela mulher que perdeu o filho. E já tinha perdido o marido, perdeu o filho. E aí ela está indo enterrar o seu filho. Ela sabia que Jesus ia aparecer? Jesus sabia que ela estava enterrando um filho? Sabia. E por que ele não chegou antes? Ele chegou. Por que ele chegou ali naquele momento? Para que quando todos pensassem que não tinha mais jeito, que não tinha mais como mudar a história, ele chegasse e mudasse toda aquela situação. Enquanto todo mundo ia chorando, levando o caixão para a cova, Jesus só ficou esperando, pode vir. A Bíblia fala que ele encontra ela no meio do caminho. Olha só que Jesus fala para ela: não chores. Quando eu vi isso, Jesus falando isso, eu falei: Jesus só pode estar doido. Porque como que ele vai falar para uma mulher que acabou de perder o seu filho e que já é viúva, não chores? Aí eu perguntei para Cristo: pode deixar ele, irmão, pode deixar ele que ele está cansado, fique em paz. Fique em paz. Deixa ele. Como que é que Jesus fala isso para uma pessoa? Já era viúva e perdeu o filho. Aí eu chego para você e falo: Ana, não chores. Aí eu fui falar com Deus, porque eu fiquei intrigado com isso. Falei: Senhor, como que é que não chores? Ele falou: é simples, filho. Você chora porque você ainda não sabe o que eu vou fazer. Porque se você soubesse o que eu vou fazer, você não chorava. E é verdade. Se aquela mulher soubesse que Jesus ia encontrar ela no meio do caminho, nem para o cortejo ela tinha ido. Ela falou: fique em paz, porque lá na frente Jesus vai curar, Jesus vai salvar, Jesus vai restaurar. Mas como ela não sabia, ela vai chorando. Aí Deus fala assim: ó, você está chorando por isso? Porque você ainda não sabe o que eu vou fazer na tua vida. Você anda angustiada, Ana. Você anda com o coração apertado porque você não sabe o que Deus vai fazer na tua vida. Porque se você soubesse, você estaria agindo diferente. Deus não perdeu o controle em nenhum momento da sua vida, irmão. Deus não perdeu o controle em nenhum momento da vida de Zaqueu. Zaqueu foi e não deu certo. Você acha que Deus tinha perdido o controle? Não. Aquela porta que aparentemente estava fechada na vida de Zaqueu, só conduziu ele para o lugar onde que Deus queria que ele estivesse, para que pudesse haver um encontro. Deus fecha a porta para nos mover para o lugar exato, onde que Ele nos quer encontrar. Muitas vezes a gente reclama: mas não está dando certo isso, não está dando certo aquilo. Mas desse jeito aqui, ó, nunca deu certo. Mas você já parou para pensar que é Deus te guiando? Como um pai guia o filho pela rua, já andou com criança? Você tem que segurar nas mãos, por quê? Porque ele vai pulando. Ele não olha se tem buraco, ele não olha se tem pedra, ele não olha nada. Então você tem que... Tem lugar que ele quer passar e você não pode deixar, não é verdade? O meu sobrinho, ele acha que ele é o Jaspion, que ele é o Power Ranger. Ele falou: eu sou o Power Ranger, e sai correndo. Aí tem lugar que ele quer pular. Eu falo: não pula aí não, pelo amor de Deus. Por quê? Porque pode ser que ele se machuque, é a mesma coisa. Tem lugar que a gente quer entrar, tem porta que a gente quer passar, só que Deus está falando: não vou deixar você passar, porque senão você vai se machucar. Eu não vou permitir que aconteça agora, porque senão você não vai ter um bom final. No momento certo, as coisas vão acontecer. Aquela porta que se fechou primeiro na vida de Zaqueu, conduziu ele a estar em um lugar onde que Cristo encontrou ele, na hora e no momento exato. Não se precipite. Não se precipite. Não se precipite em abrir a sua boca para murmurar quando uma porta se fecha. Quando algo não dá errado. E mais uma coisa que nós aprendemos: espere, aprenda a esperar até Jesus te responder.
Zaqueu estava lá em cima da árvore, olha ele procurando Jesus. E ele nem viu Jesus debaixo dele. Olha ele procurando Jesus. Ele só desceu da árvore quando? Quando Deus falou com ele, irmão. Nós temos essa mania. A gente fala alguma coisa com Deus, nós oramos alguma coisa para Deus, nós pedimos alguma coisa para Deus, e aí nós não recebemos a resposta de Deus e logo nós desistimos. E logo nós queremos parar. E logo nós queremos ir embora. Nós não esperamos. Logo nós queremos tomar nossas decisões. Aí Deus está falando assim, ó, espere eu te responder primeiro. Espera a minha resposta. Espera o meu alvará. Espera eu te encontrar. E pensa numa coisa difícil é esperar. Eita, meu Deus do céu. Esperar é difícil demais. Não é? Se o ser humano soubesse esperar um pouco, tanta coisa que acontece na nossa vida de ruim não aconteceria. Relacionamentos errados que nós entramos, se você esperasse mais um pouco, aquela pessoa ia se mostrar quem era e você não tinha entrado naquele relacionamento. Alguma coisa que você se precipita em comprar, porque está desesperado, eu quero. Aí compra, daqui a pouco o produto não é o que você esperava, ou daqui a pouco aparece uma coisa mais séria para você comprar e você já não tem mais o dinheiro, e ali você entra naquele furacão, fica apertado, fica devendo, começa a murmurar, começa a reclamar com Deus. Só que Deus falou assim, por que você não esperou? Você precisa aprender a esperar, irmão. Aquele que espera no Senhor não se cansarão, antes renovarão as suas forças, e com asas subirão, correrão. Precisa aprender a esperar em Deus. Precisa esperar no Senhor a vontade acontecer, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Eu vejo muita gente se precipitando em sair da igreja, em sair do emprego, em terminar um relacionamento, em começar um relacionamento, se precipitando no que fala. Por quê? Porque não sabe esperar. Não, porque tem que ser agora, presta atenção. Olha como que a nossa geração é. Eu sou de uma outra geração, mas eu estou vivendo nessa, igual muitos aqui. Quando lançou a internet, quem lembra quando lançou a internet? O Charles e a Gabriela ainda é novo, ainda não sabe. Era IG, lembra IG? Internet de escada. A Ana lembra, né? Era um cachorrinho, a propaganda. Aqueles cachorrinhos bem fofinhos que todo mundo tem hoje em dia. Né, Carlos? Você lembra? A IG, internet de escada. Irmão, você ligava o computador até ele abrir o provedor da Google lá, que nem era Google, era Yahoo, sei lá qual que era 10 minutos. Você ficava lá. Aí você colocava lá o nome do site, era mais 10 minutos para abrir o site. Se você fosse olhar uma foto, era mais 10. E a gente achava aquilo dali super incrível, que era uma revolução. Hoje em dia, se você manda uma mensagem para alguém, ela visualizou, e você não vê escrito assim em cima, digitando, meu irmão, não é possível. Não, por que não me responde? Está online e não responde. Visualizou e não responde. Meu filho, calma. Não deu nem um minuto. Ô Charles, e o povo já começa a ligar. Eu fico nervoso, a pessoa acabou de mandar mensagem, nem abri a mensagem, já está me ligando. E pizza, antes, quando nós ia pedir pizza, lembra? Primeiro que não tinha entrega, você tinha que ir na pizzaria. Quando começou a ter entrega, era com carro que eles entregavam. Eu me lembro até hoje, a Palazzi, lá perto do céu, eles entregavam num Passat. Eu me lembro até hoje. Aí, hoje em dia, nem para a pizzaria você precisa ligar. É no aplicativo.
Se você quiser, tem um iFood. Se você não quiser o iFood, a própria pizzaria ela já disponibiliza o cardápio no WhatsApp. Na Damasco aqui é assim, você nem fala com o atendente. É tudo pelo WhatsApp. Pronto, coloca lá se é cartão, se não é, se é dinheiro, quanto quer dinheiro. E daqui a pouco está o motoqueiro na sua porta. Fast food, a gente chega lá. Deixa eu ver. Acho que é daqui do outro lado da rua. Onde que você faz o seu pedido, paga e recebe, não é? Não dá 5 minutos. Só que eu vou te falar uma coisa, o céu não é assim. O céu não se move pelas leis da terra. Deus não se move por aquilo que eu acho que tem que ser. Deus não se move no meu tempo. Não é porque eu estou acostumado com tudo muito rápido, que Deus vai fazer rápido. Não, Senhor. Tem que aprender a esperar. Tem que aprender o tempo de Deus. Ah, eu não aguento. Tem muita gente que não aguenta. Aí vai procurar outros caminhos. Vai procurar outra solução. Vamos jogar aqui umas cartas. Que Deus tem resposta. Eu trago o teu marido em 24 horas. E traz. Você acha que não traz? Você está enganado. Traz. Só que traz daquele jeito. Deus não, Deus fala, você quer teu marido de volta? Então espera que eu vou trabalhar no teu coração e no dele. Porque quando ele voltar, vocês não vão mais viver aquilo que vocês viveram no passado. Vai viver algo novo e melhor. Porque o que Deus faz é sempre bom para mim. Não tome decisões precipitadas. Deus está falando com alguém aqui essa noite. Não haja por impulso. Aí Jesus encontra Zaqueu, olha só. Como que o povo via Zaqueu, lembra? Publicano com maus olhos. E Jesus era quem? O mestre, o santo. Aí o povo olha assim e fala assim, mas esse daí fala que é santo e anda com os pecadores? É sempre assim, meu irmão. Quando você decidir ser crente, quando você decidir vir para a igreja, sempre vai ter alguém te apontando. Ué, mas para a igreja? Você vai para a igreja? Agora você quer ir para a igreja? Oxe, meu filho, na minha vida fizeram até aposta. Eu não dou 3 meses e está de volta. Já tem 12 anos. Sempre vai ter alguém. Você, Gabriela, crente agora, logo agora? Não estou acreditando, não. Agora quer ir para Jesus, olha, o irmão Carlos. Quer ir para Jesus, né? Essa é a estratégia de Satanás, é usar a boca daquele que não tem o conhecimento de Cristo para querer criar barreiras para que a gente não venha ter um relacionamento com Jesus. Imagina a pontuação que Zaqueu sofreu. Zaqueu, vai roubar Jesus também, hein? Imagina. Jesus, é melhor você guardar a carteira, hein? Porque esse daí rouba. Duvidar, rouba até a mãe. Vigia, viu? É assim. Ah, não quer? Você não quer? Por que você não quer mais beber? Vai dizer que agora você é crente. Por que você não quer mais fumar? Porque é crente agora, porque está indo para a igreja? Tem nada a ver, não. São as estratégias, meu irmão, que o inimigo usa. Se eu e você não aprendemos a usar a estratégia, ele nunca deixa de usar. Ele nunca deixa de usar. Ué, resolveu agora parar com tudo? O que está acontecendo? Vai falar que você vai para a igreja. Quando eu comecei a ir para a igreja, aí eu falava para os meus amigos, eu falei, eu vou virar crente. Você vai nada, rapaz, você é o mais doido que eu conheço. Eu falei, um dia eu vou virar crente, vocês vão ver só. Um dia eu vou virar crente. E eu ia para a igreja e continuava na mesma coisa, só que o meu espaço foi curto. Aí teve um dia que eu fui para a igreja, irmão, revoltado, Charles. Eu estava bravo naquele dia com Deus, porque a gente é assim. Pensa, irmã Janete, cheguei lá. O que é, Senhor? O que o Senhor quer falar comigo? Fala. Irmão, eu nunca esqueço aquela experiência. Eu senti como uma mão me pegasse pela cara, assim, ó. Uma mão grande, mais grande mesmo, me pegasse pelo meio da cara, assim, ó.
eu só escutei uma voz que eu nunca mais escuto falando assim, ó, o que eu quero com você é isso aqui, ó. E como se me afundasse na terra. Na hora, eu senti como uma bola de fogo descesse do céu e me pegasse assim na terra, assim, ó. Meu corpo começou a queimar e eu comecei a chorar. Eu tentava abrir meus olhos não abriam. Quando eu tive uma visão assim, ó, de um telão muito grande. Era como se eu estivesse na areia do mar, olhando para o mar, e um telão se abriu e a minha vida inteira começou a se passar. Desde épocas que eu nem me lembrava, que era quando eu era pequeno. Falou, olha, você teve internado no hospital e meu anjo estava lá. Você teve hepatite, quase morreu, mas fui eu que te segurei. Você teve 3 acidentes de carro que era para você ter morrido, mas eu estava lá. Quando você entrou nessa favela, iam te matar. E isso, e aquilo, e aquilo outro. E Deus falou, e hoje eu te batizo no Espírito Santo com fogo e poder. Naquele dia ali, meu irmão, nunca mais eu consegui ser a mesma pessoa. Não vou falar que larguei do dia para o noite, mas pensa numa pessoa que nunca mais foi a mesma pessoa. Porque o que eu tive encontro com Jesus foi real, foi verdadeiro. Entenda, Zaqueu entrou dentro da casa dele, ele era uma pessoa, no outro dia ele saiu e falou assim, eu vou dar tudo que eu tenho para os pobres. Por quê? Porque ele teve um encontro com Deus. Nós precisamos ter um encontro com Deus. Aí eu falei, vou me batizar. Pergunta para minha mãe. Ela nem sabia. Me batizei, cheguei em casa, me batizei. Minha mãe, você se batizou? Eu falei, me batizei. Aí assim, quando eu me batizei, nunca mais eu andei nos outros caminhos. E as pessoas falando. Aí eu cheguei na roda dos meus amigos. Nossa, o que foi que você está diferente? Falei, me batizei. Falei, a partir de hoje eu sou crente. Eles deram risada. Falei, pode rir, mas eu sou crente a partir de hoje. Eu sempre fui assim, irmão, doido. Eu sou crente. É nada. Você não é Brahmari, que nós ficávamos zoando, que a gente só tomava Brahma. Você é Brahmari, vamos beber uma Brahma ali. Falei, não vou não. Não vou beber, não é porque eu sou crente não. Não vou beber porque eu estou tão cheio de Jesus que não tem mais espaço para mais nada. Não tem mais espaço para mais nada. É esse encontro que nós precisamos ter com Cristo. Um encontro que mude a tua vida. Zaqueu, ele subiu na árvore como publicano, mas quando ele desceu, meu irmão, você está entendendo? Não importa como que você chega na igreja, não importa como você sai. Não importa do jeito que você chega. Presta atenção, Jesus Cristo não se preocupa se você tem tatuagem, se você tem piercing, se você anda com roupa curta, se você anda de regata, sem camisa, se você fuma, se você bebe, se você se prostitui, se você é assassino, se você é ladrão, se você é macumbeiro, feiticeiro. Para isso não importa para Jesus Cristo. Pode vir do jeito que você está, porque quando eu te encontrar, não existe nada que esteja na tua vida que vai permanecer do mesmo jeito. Ninguém nunca falou para mim, você não pode andar mais sem camisa. Ninguém nunca pregou isso para mim. Eu senti. Não prego isso para ninguém. Cada um. Mas eu não consigo. Eu me sinto nu. Eu andava muito de camiseta regata. Um dia eu coloquei uma regata, a regata do Palmeiras. Eu tinha um salão de cabeleireiro. Na hora que eu fui sair com a minha mãe. Que eu olhei, eu passei de frente do espelho, eu me vi pelado, irmão. Falei, meu Deus do céu, eu me senti nu. Falei, peraí, mãe, que eu vou lá dentro trocar essa camisa. Fui lá, troquei, nunca mais coloquei uma regata. Mas porque eu senti. Porque se você muda porque o pastor pregou, a sua mudança é superficial. Se você deixa de fazer alguma coisa porque o pastor falou, a sua mudança só está enganando você e seus vizinhos. Você tem que mudar porque você sente no coração de mudar. Eu ando muito de bermuda, mas eu vou te falar uma coisa. Pensa numa coisa que está me incomodando já. Eu saio na rua, eu olho assim. Já é uma coisa. Quem me falou? Meu pastor não me cobra isso. São coisas que o Espírito Santo vai te moldando ao longo dos anos da caminhada, irmão. Ao longo
longo da caminhada, Deus vai te ensinando. Só que aqui que está o segredo, é você ter um coração ensinável. Não é aquela pessoa, eu não concordo. Não é questão de concordar, é questão de aceitar o que Cristo quer. E aí Ele vai te moldando, vai te transformando. Quando você menos pensa, você já não está mais. Tem aquela pessoa que fala muito palavrão, você vai ver. Daqui a pouco você não está mais falando palavrão, porque você não se sente mais bem. Você vai falar, você fala, não, eu estava agora há pouco louvando aqui dentro da minha casa, né, fazendo os meus afazeres aqui, agora eu estou falando palavrão, não quero mais. É uma transformação que Jesus traz na nossa vida. Vamos se colocar de pé?